A graça e a paz do Senhor Jesus. É pastor Alex Lima, mas Silva ficou legal, interessante, ficou, né? Ficou, Alex Silva ficou, né? Legal. Queridos, é muito bom poder estar aqui. Pode colocar aí, filho. Você é rápido, hein, cara? Parabéns. Tivemos aqui desde quinta-feira aqui na cidade, mas ministramos ontem, na manhã e na tarde, e hoje pela manhã, com o tema "O mundo precisa de um pai". E eu gostaria de trazer uma palavra de edificação para a sua vida nessa noite. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, por favor, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Que diz assim a palavra do nosso bom Deus: "Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal na região celeste. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de tendo vencido tudo, permaneceis firmes, inabaláveis." Feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Deus Pai, obrigado por esse culto abençoado, Senhor, na tua presença, pelos louvores entoados a ti. Obrigado, Senhor, por essa viagem missionária. Os teus filhos têm feito missões. Agora eu te peço, Deus, fala no nosso coração nessa noite, Pai. Se tiver alguém aqui nessa noite, Senhor, passando algum momento de dia mal nas suas vidas, alguma situação difícil, adversa, da mesma maneira que o Senhor tem feito nos outros lugares, faça aqui também, Pai, na vida dos irmãos. Trabalha, Pai, nos corações a respeito desse tema. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Quando Paulo ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele é bem claro. E ele vai diretamente falar para os irmãos o seguinte: olha, vocês precisam estar revestidos de uma armadura especial. Por quê? Aí eu vou te falar o tema que eu vou ministrar agora: vencendo o dia mau. Por que Paulo estava falando sobre as armaduras de Deus? Porque aqueles irmãos estavam passando pelo dia mau daquela época. Qual era o dia mau daquela época? Perseguição de morte, idolatria terrível. A igreja de Éfeso, essa região era uma região bem portuária, havia prostituição, uma deusa chamada Diana, e a coisa estava feia para o lado dos irmãos. Paulo falou: olha, vocês precisam estar reforçados com o capacete de salvação, vocês precisam estar protegidos com o estudo da fé, e todos aqueles componentes que Paulo cita nesse capítulo aqui, importantíssimo, e a gente foi muito edificado com esse texto, e você conhece. O que seria o dia mau nos nossos dias de hoje, irmãos? O que seria o dia mau para os nossos tempos de hoje? Para a gente entender um pouquinho o dia mau, eu gostaria de compartilhar com você a história, uma história verdadeira de uma jovem, com nome fictício, chamada Sabrina. Eu, durante a minha vida, evangelizei 4 anos no hospital, lá no Rio de Janeiro, chamado Antônio Pedro. E nos corredores do hospital eu conheci essa história. E eu achei bem pertinente contar para você agora, para você entender um pouquinho sobre o dia mau. Sabrina, uma menina muito bonita, uma menina jovem, e essa menina muito empolgada, crente, ativa na sua igreja local. Só que Sabrina não conviveu com a presença do pai na vida dela. O pai dela abandonou quando ela era criança. E eu ministrei durante 2 dias aqui que a ausência de um pai vai trazer distúrbios emocionais e comportamentais que perduram por toda uma vida. E Sabrina, ela começou a demonstrar algumas coisas na sua juventude, como sintomas da ausência de um pai. Ela, pelo não ter o pai na vida dela, sabe o que ela começou a fazer? Era uma pessoa maravilhosa, mas ela tinha que mostrar afetividade com as pessoas namorando. Para suprir a ausência de afetividade, ela namorava demais. Namorava terminava o namoro, namorava. Isso em Vitória não tem, amém? O crente aqui espera 6 meses para orar para namorar, meu irmão. Aqui é diferente. Mas Sabrina era agoniada. Sintoma, era uma doença emocional que ela tinha. Resultado, ela acabou um relacionamento, ficou desesperada. O que ela fez? Consultou até Deus. Deus manda uma pessoa para mim. Meu irmão, apareceu um lourão bonito de olhos azuis, e ela falou: olha lá,
Geralmente é os meninos que chegam, né? Ela que foi até a pessoa. E Sabrina falou assim, ó, o cara, olha, quero namorar você. Menina bonita, o cara não é crente, falou, tudo bem. Moral da história, ela, depois de 2 meses, se afastou de Jesus, teve uma gravidez indesejada, e ela se juntou com esse rapaz. É mais fácil ele levar ela para o mundo do que ela levar ele para a igreja. Chama julgo desigual. Meu irmão, essa menina falava para todo mundo, esse homem é tudo para mim. O dia que esse homem me deixar, eu acho que faça uma besteira. Teve um dia que esse rapaz chegou do trabalho cansado, e ela, muito apaixonada, fazia comida predileta, fez a comida predileta para ele naquele dia. Ele chegou todo triste, mandou ela sentar. Senta que eu tenho uma notícia para te dar. Sabrina, por que, amor? Senta. E ele falou assim, Sabrina, eu não te amo mais. Eu tenho outra pessoa, e estou saindo de casa agora. Sabrina estava vivendo dia mal naquele momento. Só que Sabrina não estava preparada para o dia mal, querida. Ela entrou em desespero. Não pode ser, eu te amo. Eu não quero. Durante 2 semanas ela tentou reatar o relacionamento. E ela não conseguiu. Sabe o que ela fez? Ela foi no local, comprou um veneno. Tomou o veneno, querido. Caiu na própria cozinha da casa dela. A mãe foi atrás tal e chamou a ambulância. Levaram ela em coma para o 4º andar do hospital. Depois de 2 meses de tratamento, ela em coma, a medicação fez efeito nela. Aconteceu um milagre. Ela levanta da cama, senta na cama, cheia de negócio, né? Na UTI, tirou. A equipe médica não percebeu que ela levantou, sentou. Meu irmão, quando ela senta, quem que ela lembra? Lembra de quem? Quem que ela lembra? Não, do homem. Ela lembrou do rapaz. Ela estava afastada de Deus. Ela lembrou do seu dia mal, queridos. Sabe o que ela fez? Ela percebeu que não ia ter mais ele mesmo. Ela foi para a janela do 4º andar, meu irmão. Sabe o que ela faz? Ela se suicida e tira a sua própria vida. Porque Sabrina não estava preparado para o dia mal. O que seria o dia mal no nosso dia de hoje, meu irmão? Por exemplo, eu morei numa cidade chamada Mossoró. E hoje tem milhares de pessoas do nosso país desempregadas. E lá em Mossoró é uma região muito de petróleo, de Petrobras. Gente, e é triste saber que dos 3 anos para cá, quase 3.000 pessoas ficaram desempregadas naquela região. Pessoas estão desesperadas. E dia mal. A pessoa de repente está vivendo dia mal nessa área. As contas batem, né? Tem que estudar os filhos. E você fica assim, cara, bate um desespero. É um dia mal que você está passando. De repente o dia mal pode ser alguém da família envolvido com drogas, meu irmão. Quem já vivenciou isso na família? Alguém já passou por isso? Mexe com todo mundo, não mexe, irmã? E ainda mais quando o menino começa a roubar. Aí começa a família, de repente, recebe a ameaça do traficante. Meu irmão, mexe com todo mundo. Dia mal que essa família está passando. Outro dia mal, enfermidade. Enfermidade. Estado terminal, pessoas internadas. Quer ver uma coisa aqui? Questão de enfermidade. Quem aqui quer ir para o céu, levante a mão, meu irmão. Levanta a mão, meu irmão. Você quer ir para o céu, aleluia. Quem quer morrer? Quer? Tá. Não é isso que eu estou querendo dizer, cara. O irmão entendeu, rapaz. Nós vamos morrer. Vamos ficar aqui, Edu. De repente você está passando um dia mal porque está enfermo, querido. Você está enfermo. Dia mal, enfermidade, gente, é terrível. Tem muita gente no hospital agora passando um dia mal. E toda a família envolvida. De repente você conhece pessoas que estão em estado terminal. Dia mal. O dia mal, ele pode ser de 2 maneiras. Preste atenção nisso. O dia mal, ele pode ser gerado de 2 formas. Se o dia mal for gerado por Deus, meu irmão, pode esperar, tem coisa boa para a sua vida. Se o dia mal for gerado por Deus, é promessa dele para você. Ó, tá doendo, mas pode esperar. Ó, ele vai ter algo grande para você. O grande problema do dia mal, se ele for gerado por mim. Se o dia mal for gerado por mim, aí as coisas vão se complicar para a minha vida. Por exemplo, quem gerou o dia mal de Sabrina? Foi Deus ou foi ela? Ela, porque ela tomou a decisão errada, ela não consultou os pais dela, não consultou Deus e namorou uma pessoa que não era crente. Resultado, o salário do pecado é o quê?
A desobediência levou ela à morte, literalmente, meu amigo. Só que nessa noite gostaria de trazer para você 3 segredos para nós vencermos o dia mal. 3 segredos simples, bem simples, mas que fazem toda a diferença. 3 segredos. E o primeiro segredo para me vencer o dia mal, sabe qual é? São 2 letrinhas, meu irmão. Que letrinhas são essas? Fé. O primeiro segredo para me vencer o dia mal, eu preciso gerar fé no meu coração. É o meu primeiro segredo dessa noite. Para a gente entender um pouquinho sobre fé, o meu falecido pai, seu Antônio, compartilhei a experiência dele ontem. Meu pai, ele, aos 10 anos de idade, ele foi rejeitado pela mãe, foi colocado num colégio interno, no orfanato, só que ele entrou para a Marinha do Brasil e tal. Só que minha avó, depois, assim, se você não sabe, ela tentou se aproximar do meu pai. E numa aproximação dessa, sendo que ela deu meu pai, mas ela tentou correr atrás do meu pai depois. E já os dois quase aproximados, a minha avó procurou meu pai. Falou assim: ô Antônio, meu pai ia fazer um curso na Marinha no Rio de Janeiro. Falou assim: você está indo para o Rio de Janeiro fazer um curso? Meu pai falou: estou indo sim, mãe. Por quê? Olha, fiquei sabendo que lá no Rio de Janeiro tem um lugar chamado Porto das Caixas. E tem uma água milagrosa lá. Você me traz essa água? Meu pai: o que você quer essa água? Eu tenho uma amiga minha que o médico falou o seguinte: se a perna dela não melhorar, vai ter que amputar. E vai ter um tratamento que ele vai fazer de 6 meses nela. Você falou o curso de 6 meses. Eu falei: mãe, me traga essa água. Você me traz essa água. Meu pai falou: eu vou trazer essa água, minha mãe. Era a esperança que meu pai tinha de se aproximar mais da minha mãe, da minha avó. Meu pai falou: eu trago essa água. Tudo bem. 6 meses se passaram lá no Rio de Janeiro. Meu pai fez o treinamento, está na rodoviária do Rio de Janeiro, sentado, foi ali, bebeu uma aguinha. Quando está bebendo a aguinha, lembrou de um negócio, meu irmão. O que ele lembrou? Ele esqueceu da água, irmão. Foi igualzinho, puxei meu pai nesse negócio de esquecimento, cara. E ele teve uma ideia. Sensacional não, porque sensacional para ele. Moacir, ele foi para... arrumou uma garrafinha lá. Sabe para onde ele foi, querido? Banheiro. Rodoviária do Rio, década de 60. Água milagrosa. E ele falou: fechou. Naquela época não tinha BR-101, não tinha BR-101. Viagem que fazia hoje fazia 1 dia e meio do Rio de Janeiro para Rio Grande, onde eu nasci, no Rio Grande do Sul. Hoje, naquela época, era 3 dias de viagem. Meu pai sentou no ônibus, meu irmão, a consciência pesou. Por quê? Ele pensou o seguinte: se essa água, naquela época nem sei se tinha cloro, meu irmão. Se essa água cair na perna dessa mulher, não vai cair só a perna não, vai cair dente, vai cair cabelo. Ele falou: vou contar a verdade para minha mãe, não tem jeito, eu não vou fazer isso não. Coitada da senhora, pode morrer. Só que quando meu pai chega na rodoviária, antigamente tinha muito disso. As pessoas, os familiares iam até a rodoviária receber as pessoas. Minha avó era a primeira da fila, meu amigo. Primeira da fila. Meu pai se emocionou e falou: essa mulher me ama. Olha só coisa interessante. Primeira da fila para dar um abraço. Ele pensou assim. Só que quando meu pai chega, desceu do ônibus, minha avó vem em direção a ele, já estava assim, já preparado. Ela fala assim: ó, me dá essa água agora. Pensa aí um negócio desse. Ele ficou assustado, deu a água, não contou a verdade. Meu pai disse que ela chorou com aquela água na mão. Primeira coisa que minha avó foi para a farmácia comprar, sabe o quê? Antigamente tinha muito disso, hoje também tem. Lembra o conta-gota? Foi comprar o conta-gota para economizar água para passar lá na sessão de água-terapia com a senhora. Minha avó correu para a casa da senhora. Meu pai foi atrás para ver a perna da senhora caindo. Ele ficou meio curioso. E ele foi. Diz que minha avó ficava lá, ó. Fez lá, né? Pegou a perna da senhora, começou a botar umas gotinhas. Aí fazia as orações dela. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Segundo meu pai, a perna daquela senhora secou e não perdeu a perna. Eu tive 3 anos atrás no Rio Grande do Sul, em Rio Grande. Depois de 24 anos, cara. Fui lá. Gente, eu perguntei, tia Célia, vem aqui. Me conta a história aqui. Meu pai me contou uma história de que ele trouxe uma água milagrosa lá do Rio de Janeiro. Claro que eu não contei que era água da bica. Vou queimar meu pai. Uma água lá do Rio de Janeiro. E que essa água curou a perna de uma senhora. Minha tia falou bem sério assim para mim: Alex, você não sabe da maior. Essa água não curou só aquela senhora não. Curou um monte de gente da família. Olha só, gente.
Quem curou a perna daquela senhora foi a fé do meu pai. Amém? Não! Não, irmãos. É pegadinha do pastor, cuidado comigo. Não foi. Foi a fé da minha. Mas vamos ver o que é fé. Abra aí em Hebreus capítulo 11, por favor, meu irmão. Vamos ver o que é a verdadeira fé. Hebreus capítulo 11. Valeu, obrigado. Hebreus capítulo 11. O que é fé? Eu vou adiantar aqui, tá? Qual é o tempo, irmãos? A Bíblia vai dizer o seguinte: o que é fé? A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de que fatos que não se veem. Olha o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador o que os buscam. Querido, o que curou aquela senhora não foi a água, não. O que curou aquela senhora foi o nome do Senhor Jesus. Não adianta botar água às 6 horas da noite, o missionário não orar e não adianta tomar banho de sabonete de arrubo, tem igreja fazendo isso. Meu irmão, não adianta fazer misticismo gospel. O que vai curar, o que vai mudar a nossa história no dia mal é vivermos uma fé autêntica em Jesus. Apenas nele. Fé em Jesus. É o primeiro segredo. Deposita a sua fé em Jesus Cristo e vai dar tudo certo. Segundo segredo para a gente vencer o dia mal. Primeiro, eu preciso de quê? Fé. Em quem? Em Jesus. Segundo, não basta apenas ter fé não, gente. Eu tenho que ter postura no dia mal. Eu tenho que saber me comportar no dia mal. Abra aí em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Você vai deixar sua Bíblia aberta aí, que eu vou compartilhar uma bênção contigo agora. Aonde eu vou eu falo isso. Para mim é um motivo de orgulho de falar isso para você. Moacir, você sabia que eu sou locutor oficial de um desenho animado? No Nordeste, é sério, cara. Isso que os irmãos em Cristo que me falam. É sério, pastor. Dá um toque aí, meu amigão. Olha esse desenho. Lembra desse desenho? Você lembra? Quem lembra disso aqui? Não tem um adolescente para me mexer com eles agora. Não tem, não sabe. Não tem um adolescente. Ó, esse aqui é quem? O Herd, não é isso? E esse aqui é quem? Lipe. Lembra disso? Não lembra nada, né, irmão? E eu sou o locutor especial desse cara aqui, ó. Ó. Eu imito esse cara aqui. Eu faço igualzinho os irmãos que falam. Só que esse cara aqui é o seguinte: quando acontece uma situação adversa, difícil, por exemplo, isso aqui é uma turma, uma trupe. Quem lembra da turma do Zé Comé aí? Zé Comé, alguém? Pepe Legal, lembra do Pepe Legal? Pode chorar se quiser, tá, irmão? O irmão está emocionado lá com esse negócio. É bom demais, né? Isso aqui também era uma turma. Isso aqui é antigo, gente, década de 70, gente. Rapaz, eu via isso. Esse cara aqui, quando a situação estava difícil para eles, esse aqui começava a reclamar de tudo, gente. Começava a murmurar. E eu vou fazer o que ele fazia, porque eu faço igual. Deixa eu ver quem vai me avaliar. Você vai me avaliar se está igual ou não. Isso é importante para mim, cara. É meu título que está em jogo. Posso contar contigo? Agora é o seguinte, você não pode rir. Se você rir, eu perco o meu foco, tá? Vou tentar, filho. Essa parte é parte da vergonha. Agora tem que fazer, por favor. Tá, vamos lá. Preparado? Ele fazia assim, ó. Ó vida, ó céu, ó azar, vai dar tudo errado. Não é igual? Quem falou que vale a intenção? Quem falou isso? Quem falou? Gente, eu paguei 100 mil para você agora, sabe por quê? Está cheio de crente, lipe, herd, que quando a situação adversa aparece, começa a reclamar de tudo. Qual é a sua postura no dia mal, meu irmão? Quando as coisas aparentemente ruins acontecem, o que você faz? Está cheio de crente, deixa de vir para a igreja quando a coisa ruim acontece. Está cheio de crente abandonando Jesus, meu irmão. Qual é a sua postura? E eu tentei ver na Bíblia 2 homens de Deus que tivessem postura no dia mal. Eu acho que Jesus está no automático. Jesus passou o dia mal. Mas teve um que passou o dia mal toda hora. Paulo, esse sofreu por amor ao Evangelho. E tem uma experiência dele. Abre aí, já está aberto aí já, por favor? Atos capítulo 16.
No verso 19, eles tiveram uma experiência sensacional e repreenderam o espírito de adivinhação de uma jovem. Só que os senhores ganhavam dinheiro com aquele espírito de adivinhação. Olha só o que eles fizeram com Paulo e Silas. Olha aqui, ó, verso 19, Atos 16, 19. Vendo os seus senhores que desfizeram a esperança do lucro, agarrando e Paulo e Silas o arrastaram para a praça na presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Olha, os homens de Deus passando o dia mal deles. E depois de lhe darem muitas açoites, lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que o guardasse com toda a segurança. E esses receberam tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhe prendeu os pés no tronco. Para o cárcere interior, um buraco de 1 metro de profundidade, bem largo, cheio de homens, esperando para morrer. Mas vamos ver a postura que esses dois homens tiveram. Olha a postura desses dois homens de Deus, irmãos. Olha aqui, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas fizeram o quê? E cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Olha só, meu irmão, não basta apenas a gente ter postura no dia mal. Eu tenho que ter postura, sabe de quê? De adorador. Resultado da sua adoração no seu dia mal, meu irmão. Olha só o que Deus vai fazer, Deus faz. De repente sobreveio tamanho terremoto, e sacudiu os alicerces da prisão, e abriu-se todas as portas, e saltaram-se as cadeias de todo. Deus nos surpreende quando a gente adora no dia mal, meu irmão. Isso é sobrenatural. Eu quero passar um vídeo para você aqui, de uma jovem chamada Jaqueline. Só que Jaqueline não está passando o dia mal. Deus criou ela desse jeito para a glória dele, meu irmão. Para edificar milhões de pessoas pelo mundo através desse vídeo. Coloca o vídeo, por favor, aí, meu irmão. O que é adoração? Você vai ver agora. E antes de falar da Mara, queria convidar a Jaqueline. Chega aqui, a Jaqueline vai fazer um louvor agora. E eu convidei a Jaque, né, como eu costumo chamá-la, porque um dia na reunião dos cadeirantes, na sexta-feira, a Jaque falou: pastor, posso fazer um louvor? E eu falei: meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas falei: pode fazer o louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim: eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque, faixa 6 aí.
Pode tirar, meu querido. Volta pro início, por favor. Deixa lá no banner. Jaqueline, o que é adoração, gente? Adoração é a gente dar o melhor para Deus. Ela está dando o melhor para Deus ali. Adorar a Deus quando tudo está muito bem, meu irmão, é ótimo. Melhor ainda é adorar quando a gente não tem mais força, meu irmão. Qual é a sua postura quando você passa por um dia mal? Primeiro segredo para vencer o dia mal, eu preciso ter fé. E o segundo segredo, eu preciso ter postura de adorador. E o terceiro e último segredo, eu preciso ter esperança. Abre em Romanos capítulo 5, por favor. O último texto que a gente vai estar lendo, Romanos capítulo 5. Deus vai produzir três coisas no dia mal causado por Ele. Na provação causada por Deus, Ele produz três coisas. Eu vou ler para você aqui, Romanos capítulo 5, verso 1. Eu vou ler aqui rapidinho. Diz assim, ó: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta a graça no qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Está vendo que esse homem de Deus está falando aqui, meu irmão? Que ele se alegra nos problemas dele, nas tribulações. E ele vai dizer aqui, olha o que Deus produz no dia mal, meu irmão. Somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, o dia mal, produz o quê? Qual é a primeira coisa? Perseverança. Algumas versões vão dizer o quê? Paciência. Deus, no dia mal, vai gerar o quê em nós? Paciência, meu irmão. Paciência. A segunda coisa que Deus vai produzir no dia mal, meu irmão, Ele vai gerar o quê? A perseverança, a paciência. E vai gerar o quê? Experiência. Sabe com quem? Profunda, com o Espírito Santo de Deus. Se Ele gerou, é para você gerar paciência e confiança no seu coração, para você ter muita experiência com o doce Espírito Santo de Deus. E sabe o que Ele vai gerar em você, meu irmão? Para você gerar em outros, com a sua experiência. Ele vai gerar experiência. Três coisas. A tribulação vai gerar perseverança, vai gerar experiência profunda com o Espírito, e vai gerar esperança no seu coração, meu irmão. Uma senhora muito idosa, viúva, ficou viúva, começou a receber a pensãozinha, meu irmão, pelo governo, por causa da viuvez dela. Só que ela esqueceu de cadastrar porque ela era analfabeta, esqueceu. E ela começou, não vinha o benefício, e ela procurou um advogado. Procura um advogado que vai te orientar. O advogado falou: olha, filha, você era para ter cadastrado, você não cadastrou. O governo tem que saber se você estava vivo ou não. Mas doutor, vai demorar muito? Vai demorar um tempinho, sim. Mas doutor, não tem nada lá em casa. Filha, pede ajuda de alguém. Só que essa senhora tinha postura no dia mal. Ela começou a passar fome, necessidade, mas ela tinha postura. Uma ótima crente, exemplo. Porque tem crente, quando passa dificuldade, começa a mandar piadinha. Lá me falaram: pastor, vão cortar a luz da minha casa. Paguei a primeira vez, no outro mês veio de novo. Meu irmão, está difícil, esse programa aí. E essa senhora estava já meio, mas ela estava convicta: Deus vai suprir. Se eu estou passando por esse dia mal, Deus vai suprir. Resultado: ninguém da igreja percebeu que ela estava passando fome. Ela começou a ficar magra demais. Ninguém percebeu, irmãos. Mas teve uma pessoa da comunidade que percebeu. Sabe quem foi? O satanista da comunidade. E esse cara vai no mercadinho do sertão, compra caixas de mais caixas de comida, meu amigo. Vai no portãozinho da casa dela, casinha humilde, vai na varandinha dela, bota aquele monte de caixa de comida na porta da casa dela. E ele vai escrever um bilhetinho. Olha o bilhetinho dele, diz assim, ó: senhora, eu me preocupo até um pouquinho com você. Assinado Diabo. E bateu na porta, tudo correu. Meu irmão, quando a senhora escutou aquele barulho, foi lá, abriu a porta. Quando ela abre a porta, meu irmão, vê aquele monte de compra, sabe o que ela faz? Ela ajoelha e começa a glorificar a Deus, meu amigo, porque sabia que Deus ia prover no tempo dele. E quando ela pegou o bilhete, ela viu o bilhete, quando ela pega o bilhete, é que ela chora de alegria mesmo, irmãos. E ela foi, tudo ela agradecia a Deus. Ela foi agradecer a Deus pelo bilhete que ela leu. E ela foi orar assim, ó. Olha como é que ela foi orar: Senhor, obrigado, o Senhor é tão bom para mim, que usa até o diabo para me abençoar.
Sabe o que significa isso, querido? Confia que Deus vai usar quem Ele quiser para honrar a sua vida, é só esperar. Tenha calma. Para a gente estar encerrando, eu vou lhe contar aqui uma história para a gente orar. Eu quero orar pelos irmãos, para a gente encerrar. Gente, eu amo esporte, cara. Você ama o esporte. A gente usa o esporte para impactar vidas de crianças, jovens e adolescentes. Hoje eu coordeno 20 escolas de futebol no sertão brasileiro, só em zona rural, em comunidade de menos de 1% de evangélico. Com parceria com o pessoal da Forte Leve, do Instituto Água Viva. Algumas pessoas devem conhecer aqui. Fiz essa parceria com eles lá no meio do sertão, irmãos. E eu fico feliz com o esporte, porque o esporte me surpreende. Por exemplo, Olimpíada. Quem poderia imaginar que o cara mais humilde de atleta do Brasil fosse o maior medalhista olímpico do Brasil? Quem é esse cara? Ezequias, o canoísta. E eu acho interessante quando esses caras ganham a medalha. Ele chegou de carro de bombeiro, meu irmão, na cidadezinha lá perto de Ilhéus, com a mãe dele, humilde, e ele todo humilde no carro de bombeiro, virou herói da cidade. Toda cidade tem um herói. Por exemplo, lá em Mossoró, o irmão falou: pastor, nosso herói aqui é o Márcio Mossoró. O senhor conhece? Falei: não, quase me bateram. Um jogador de futebol, Márcio Mossoró. Mas o cara tem um trabalho social forte na cidade de Mossoró. Quem é o herói de Vitória? Diga aí para mim. Tem um escritor, alguém? Quem é o herói da cidade, gente? O pastor, claro. Pastor. Não, ele é um herói, gente. Outro herói. Você tem um escritor aqui famoso? Pelo amor de Deus, jogador de futebol, vai, gente. Quem é o herói? Tá igual aquelas... Hã? Tá. Você é botafoguense, né? Toda cidadezinha tem um herói. Eu vou te contar também, vou falar para você de um herói agora. Esse herói era campeão mundial de natação, só que de mar. Ele nadava muito. Esse cara ganhou medalha olímpica, ganhou o campeonato mundial. E ele chegou na cidadezinha no interior, lá no sertãozão, chegou de carro de bombeiro, meu irmão, porque ele ia tirar férias na cidade. E ele só tinha um pequeno problema, ele era muito soberbo, sabe? É soberbo demais, tirava muita onda. E ele chegou com aquelas medalhas todinha no carro de bombeiro, né? E a cidade toda parou, meu amigo. A cidade parou. E ele desceu do caminhão, começou a dar entrevista. Só que ele percebeu, né, que tinha um rio gigantesco. Quem já conheceu o Rio São Francisco aí? Alguém? Rio São Francisco, um rio bem parecido. O Rio São Francisco são 3 braços, tem algumas partes. Um braço do Rio São Francisco, você pega o quê? 300 metros. Tinha uma cidadezinha, onde ele estava morando, que tinha um rio parecido com o Rio São Francisco. Só que em época de chuva, ninguém consegue entrar. Se você entrar, meu irmão, no sertão, no rio, na época de chuva, quando chove, meu amigo, você entra e você some. E esse cara olhou para aquele rio e falou o seguinte: ei, televisão, vem aqui, me filma aqui. Semana que vem, nesse horário, eu vou nadar esse rio. Meu irmão, o pessoal vibrou, porque o cara era bom, meu irmão. Nadou os piores mares congelados, ele nadou, não vai nadar um riozinho. Mas só que na época de chuva é impossível nadar. Várias pessoas tentaram e morreram. Meu irmão, ele ficou: vou nadar. Chegou o dia do desafio, o estado todo parou, meu irmão, para ver o desafio. E ele está lá, roupa emborrachada, medalha, dando entrevista. A população queria ver o circo pegar fogo, mas tinha uma pessoa que estava preocupada com ele. Sabe quem estava preocupado com ele, irmãos? O pai dele. O pai dele estava muito preocupado com ele. O pai dele falou para ele: filho, não nada, porque você vai morrer. O pai tinha certeza que ia morrer. Aí o pai continuou tentando persuadir ele. Ele falou: filho, não faz isso. Aí o filho falou: sai daqui, não quero papo com você. O pai viu que ele estava irredutível. Sabe o que o pai falou? Filho, tem uma lanchinha ali no cantinho. Quando você começar a afundar, porque o pai tinha certeza que ia afundar, você levanta a sua mão, começa a gritar socorro, que eu venho na hora te buscar, filho. Ele: sai daqui, para de falar isso. E o cara começou. O campeão mundial começou, meu irmão. Começou bem, ele tinha técnica. O cara nadar, meu irmão, praia. Vocês têm uma praia maravilhosa aqui, é fácil, meu amigo. Os gordinhos, né? O sal fica mais, né? O sal você boia. Vai nadar sul de rio, meu amigo. É difícil. Esse cara tinha experiência no mar. E ele começou. Chegou até metade do negócio, foi bem. Só que ele esqueceu uma coisa que tem na época de chuva, meu irmão. O que acontece? Os dejetos. Começou a rolar gigoga nele. Começou galho nas pernas dele e ele começou a afundar, irmãos. Ele começou a afundar. Ele querendo fazer a técnica, para não afundar, ele tinha técnica. Só que ele viu que estava descendo e lembrou de uma coisa. Só tinha uma chance para ele agora. Levantar o braço, gritar
socorro. Meu irmão, ele tinha técnica, ele levantou, só tinha uma oportunidade. Ele fez assim, ó, socorro, pai. Gente, no primeiro socorro, o pai pega lanche correndo. O pai vai lá e ele... O pai pega no braço dele, gente, e bota ele dentro da lanchinha e fala assim: tá vendo? Você é soberbo, você é orgulhoso, você se acha dono da sua vida, mas foi o seu pai que te salvou. Moral da história: eu não sei o dia mal que você está passando, meu irmão, mas você quer vencer o dia mal? Quer passar bem esse dia mal? É só você levantar o seu braço nessa noite e gritar assim, ó: socorro, Deus, que ele vem na hora te pegar, meu irmão. Fique de pé em nome de Jesus, fique de pé. Meu amigo, bota aquela música, só dá um toque, aquela música no final. Se puder apagar a luz aqui, deixa a luz bem bacadinha. Quero fazer uma oração aqui. Se puder apagar, deixa bem escurinho aqui, por favor. Feche seus olhos, querido. Bota aquela, dá um toque, filho, mais um toque. Lá no final, por favor. É o último. Que tem uma caixinha de sons. Feche seus olhos aí, meu irmão. Isso, abaixa, bem baixinho. Você, querido, está passando pelo dia mal. De repente você não está aguentando mais, meu irmão. Você precisa de ajuda. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. Deus quer gerar fé, postura do adorador, esperança no seu coração. Você que está passando um dia mal na sua vida, querido, levanta a mão, levanta os braços para Deus agora. Começa a gritar socorro, Deus. Você que está passando um dia mal, levante sua mão agora. Levante sua mão. Levante sua mão. Levante sua mão. Oh, você, querido, que levantou sua mão, gritando socorro para Deus, vem aqui à frente, quero orar por você, meu irmão. Vem aqui, sai do seu lugar, vem à frente, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar pela sua vida, meu irmão. Você que está passando por esse dia mal, vem aqui, em nome de Jesus. Vem aqui. Vem cá, varão. Sai do seu lugar, querido. Você que está passando por dia mal, não tem vergonha não, meu irmão. Vem, isso. Vem aqui. Isso. Deus sabe o que está acontecendo. É você e Deus aqui. Vem aqui. Receba essa oração em nome de Jesus. Isso, vem mais para frente aqui, varão. Os irmãos vêm mais. Vem mais para frente um pouquinho. Isso. Vem, querido. Se o Espírito Santo está tocando em você, você vem em nome de Jesus. Vem, isso. Escuta essa música em nome de Jesus. Em meio ao fogo não temerei, não vou morrer, você não vai morrer, querido. Você não vai morrer, querido. Receba essa palavra. Escuta essa melodia. O vendaval pode aumentar, o mar se revoltar, com sua mão eu olha o que Deus está fazendo na sua vida nessa noite, querido. Olha o que Ele está fazendo, ó. Você está seguro nas mãos de Deus, cara. Você se jogou nos braços de papai. Recebe o fortalecimento dele na sua vida, querido. Aleluia. O nosso futuro está nas mãos dele. É confiança total nele. É nele. Nós confiamos em ti, Pai. Queremos suportar na tua presença, papai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, querido. Abaixa um pouquinho, querido, por favor. Oh, Deus Pai. Deus Pai, nesse momento, Senhor. Abaixa um pouquinho, filho, abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho a música agora. Obrigado, filho. Deus Pai, eu sei que o Senhor é fiel na nossa vida. Eu não sei, Senhor, qual é o dia mal que os teus filhos estão passando. Esses vieram aqui na frente, de repente outros que não vieram. Não sei se o dia mal foi gerado por eles ou se foi gerado pelo Senhor. Mas uma coisa eu sei, Deus, se foi gerado por eles, o Senhor é um Deus de graça e misericórdia. Muda a história desse irmão, Pai. Muda a história, Pai. Deus, se o dia mal for gerado pelo Senhor, oh, Pai, coloca mais uma dose de fé sobre eles agora para eles suportarem, dando glória ao Senhor. Oh, Deus, sustenta os teus filhos. Vem agora, Deus, visitar cada coração agora. Eu não sei se é desemprego, Pai, se é enfermidade, se é problema familiar, se é crise existencial.
Mas uma coisa eu sei: o Senhor é fiel. Muda a história aqui, Deus. Coloca isso no coração deles, Pai. Porque o tema dessa mensagem é confiança, Senhor. Nós possamos confiar 100% no Senhor. Aleluia. Olha para mim aqui, vocês aqui. Olha só. Essa mensagem é para dizer para você: se a gente fizer da nossa maneira, dá tudo errado, não é verdade? Mas a gente fizer da maneira de Deus e confiar nele, tudo vai dar certo. Amém? Dá um abraço no seu irmão, dá um abraço nele aí. Dá um abraço. Deus abençoe. Dá um abraço aqui, mano. Confia, filho.